Eu quero ler com vocês Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 40, que é um momento em que Jesus ficou tocado, né? Jesus ficou tocado, compadecido. E diz assim a Bíblia: aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a falar muitas coisas e divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora e em lugares distantes, e de toda parte vinham ter com ele. Que coisa é essa palavra, né? A palavra que Jesus está com aquele homem, e ele se sentiu, diz a Bíblia, profundamente compadecido. E Jesus fez isso por ele. Nesse texto aqui, nós testemunhamos essa cura, né, desse homem leproso por Jesus. A situação dele era muito delicada, ele praticamente estava fora do mundo. Acabou a vida para ele. Não era qualquer doença, era uma doença contagiosa. Se tocasse em alguém, ou alguém o tocasse, tinha que ficar distante também, porque também era considerado impuro, longe. E com tudo isso, essa distância toda, ninguém ousaria, né, ficar um tempo para poder voltar, né, a convivência. E assim é interessante de a gente observar essas coisas preciosas que Jesus faz ao ter compaixão, né, daquele sujeito, né, de tocar naquele sujeito. Hoje em dia, normalmente, as pessoas, elas têm, se vê alguém muito sujo no meio da rua, as pessoas nem chegam perto, né? Sai distante, corre, né? E vai longe. As pessoas não têm essa compaixão, nem hoje em dia ninguém faz isso mais. Mas Jesus naquela época fez. E era muito interessante ele fazer aquilo, porque eles mataram Jesus justamente porque Jesus dizia que ele era filho de Deus. E o filho de Deus não podia fazer nada do que Jesus fazia. O filho de Deus, se ele dissesse que era filho de Deus, se o povo acreditasse, Jesus tinha que ter vindo no meio e nascido no meio dos fariseus. Ele teria que ser alguém lá de dentro, né, quase eleito filho de Deus, observador da lei, no meio do povo, com as roupas aparamentadas, né? Ele tinha que ser alguém respeitável e respeitoso. Não é que Jesus não era respeitável nem respeitoso, é que ele começou a fazer coisas que aqueles fariseus diziam: esse não pode ser filho de Deus, porque ele cura no sábado. Fariseus nem erguiam um garfo no sábado. Ele curava e abraçava as pessoas leprosas, como aquele homem, e um fariseu jamais chegaria nem perto de um homem daquele, nunca. Tanto que essas pessoas leprosas ficavam fora da cidade, e não dentro da cidade, né? Ficavam fora, separado. Jesus curava no sábado, fariseu não curaria no sábado.
fariseu jamais curaria no sábado. E Jesus curava no sábado. Então, tudo o que Jesus fazia era contra os religiosos. Mas Jesus veio fazer essas coisas exatamente para mostrar o amor de Deus, o espírito da lei toda. Mas os fariseus, ele pegava a lei e não pegava o espírito da coisa. Jesus pegava o espírito da lei e fazia o que tinha que fazer. E ali os fariseus ficavam revoltados com aquilo tudo e por isso foram crucificados. Mas aqui a gente encontra aqui alguém que estava disposto, né? E Jesus, como você pode ver, ele já estava fora da cidade. Jesus estava provavelmente pelo caminho. E não sei se ele ia entrar em Jerusalém ou estava saindo de Jerusalém. Mas uma vez que Jesus tocou naquele leproso, já era certo que Jesus tinha que se submeter a um ritual de purificação também. Ele não poderia jamais ficar na convivência dos outros. E Jesus não fez nada disso, né? Você não encontra nenhum lugar na Bíblia em que Jesus, ao curar o leproso, ele ficou 7 dias ou fora num ritual de purificação. Jesus nunca fez isso. Ele continuou no meio do povo, continuou fazendo o que tinha que fazer. E aí, este era um risco que Jesus corria. Mas a fé do leproso era muito simples, né? Quando alguém não tem mais esperança nenhuma, aí a fé vem, a fé simples vem, né? Eu estava lendo e escrevendo sobre um sujeito que foi curado pela fé, mas a cura dele foi interessante. Sempre preocupado, sempre trabalhando, sempre fazendo tudo que tinha que fazer, e um dia ele recebeu um diagnóstico, né? Olha, você está muito grave. E ele começou a parar de se mover, tinha dores muito fortes no abdômen, né? Começou a piorar a sua saúde. Aí ele foi internado e foi desenganado. Já conheceu alguém desenganado que depois ficou enganado de novo? Quem conheceu? Conheceu? Desenganado? Pois é, minha avó foi desenganada umas 2 vezes, fui lá, ela está fazendo 99 anos. Eu falei assim, mas não é possível. Aí minha mãe disse, eu falei para minha mãe, olha, se a avó ficar ruim, não, nem me ligue, só se tiver certeza que está muito ruim, porque eu vou aí, dura um dia só a ruindade dela. E está firme a avózinha. Mas já desenganou umas 3 vezes. Teve uma vez que eu lembro que eu fui para Londrina chorando no ônibus, coitada da minha avózinha. Cheguei lá, orei com ela, voltei, pronto, está mais 4 anos aí firme, que beleza. Mas gente desenganada, aquele homem foi desenganado. O médico chegou e disse, você tem uma ou 2 semanas no máximo de vida. Quando ele recebeu aquela notícia, ele falou, acabou para mim, né? Já era, né? Foi-se. Aí ele ficou pensando, olha, toda a preocupação que eu tinha agora já não serve mais para nada. Então não adianta mais me preocupar se vou ter dinheiro, se não vou ter dinheiro, não adianta mais me preocupar com esse meu emprego, que é difícil de ganhar dinheiro. Ele era vendedor, né? E descansou. Falou assim, acabou, chega, não tem mais preocupação. Depois que ele já se conscientizou que tinha morrido, de repente no outro dia deu fome. Deu fome, começou a comer a sopa do hospital, né? Aí de repente começou a melhorar. De repente ele começou a andar pelo quarto. Em 1 semana ele estava curado. Não é interessante? Quando você entrega tudo, parece que as coisas voltam à normalidade, né? Não parece? Quando você deixa tudo, a coisa volta à normalidade. E voltou à normalidade para ele, ele viveu. E depois que ele viveu, se tornou começou a trabalhar de novo numa empresa que ele voltou e começou a desenhar peças de carro. Depois ele se tornou presidente daquela empresa. Mas uma lição que ele tirou foi, nunca mais vou me preocupar com essas baboseiras que todo mundo se preocupa todos os dias. Não que você não deva fazer nada e você deve parar de trabalhar, de lutar e coisa nenhuma. A gente faz tudo isso. Mas não precisamos morrer, né? Por causa dessas coisas. E aquele sujeito estava leproso, estava tudo acabado. Não tinha nada a perder. Ele foi atrás de Jesus. E aí, como ele tinha tudo, entregado tudo, deu oportunidade para a fé se manifestar.
Aí ele manifestou a fé. Ele diz a Bíblia, né, que ele diz assim: aproximou-se dele o leproso, rogando-lhe, e de joelhos disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Olha só, estava tudo perdido, estava esperando a morte, que ele tinha a perder. Então é o jeito, a única possibilidade dele era confiar naquele homem que estava na frente dele, que era Jesus. Aí ele se ajoelhou, e esse ato de se ajoelhar tocou o coração de Jesus, né? Aquele homem ali, com humildade e a fé que ele estava demonstrando, reconheceu ali que Jesus era a única opção da sua vida, e ele disse lá: se quiseres, podes tornar-me limpo. Olha só, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar. Ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele tinha autoridade. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Porque certamente ele tinha ouvido falar do que Jesus havia feito. Ele tinha ouvido falar que Jesus tinha curado, tinha libertado endemoniados. E ao ver tudo aquilo, ele falou: mas ele pode fazer por mim também. E ele falou: eu acredito. E ele se ajoelhou. E nesse momento ali, a gente fica nos lembrando dessa importância, dessa fé simples, que ousa crer em Jesus. E ele se ajoelha. E esse ajoelhar é muito importante, porque Jesus olhou para aquele homem e ficou tocado no coração, né? É mais fácil você se compadecer de alguém que chega humilde do que alguém que chega olhando nos seus olhos direto. Isso tem muito a ver, né? A posição de humildade, de se abaixar, aqui no Brasil, na nossa cultura, essa não existe isso. A gente não sabe o que é ser humilde, nem ter a postura de humildade. No pessoal do Oriente é mais comum isso, né? Chineses, japoneses e outras culturas perto, é a posição de se baixar, né? De humildade, de reverenciar a autoridade, reverenciar outra pessoa, reverenciar aqueles que estão em posição maior do que eles. Eles se abaixam. Aquele homem não foi olhando para Jesus, ele abaixou. Porque não acha você que só porque as pessoas precisam que elas são humildes, né? Não são. Às vezes tem gente que precisa que é muito arrogante. Já conheceu alguém assim? Às vezes tem gente que precisa, mas não desce do pedestal. É arrogante, discute com Deus, discute com as pessoas, discute com os outros naquela posição endurecida. Ela não se abaixa de jeito nenhum, né? Ela não se humilha, não se torna quebrantado. E aí não recebe, porque a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá, vocês lembram? O que Ele faz? Dá graça aos humildes. Porque a humildade é aquela coisa interessante, importante da gente se colocar abaixo. E quando a gente ora, por isso que a gente ora ajoelhado, né? Por isso que a gente gosta de se ajoelhar quando ora, na sua casa, ou às vezes aqui na igreja, ou às vezes aqui no altar, a gente se ajoelha, porque o ato de se ajoelhar é ato de rendição. É isso que estava ali em jogo. E aquele homem exercitou a sua fé. Ele fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Quantas vezes na sua vida você disse isso para o Senhor Jesus? Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Quantas vezes já fez isso ultimamente, né? Todos nós temos bastante necessidades, né? Se o Senhor quiser, o Senhor pode. Depois nós vamos orar aqui e você vai colocando diante do Senhor a sua vida. Será que tem alguma coisa na sua vida que você está aí lutando, que você está buscando, que você está sendo, às vezes, oprimido, né, oprimida, mas agora você olha para Jesus e fala: se o Senhor quiser, o Senhor pode. Ele pode, sabia? Ele pode, né? Às vezes eu olho pessoas aqui, às vezes que a gente orou tanto orou por situações, N situações, né, estão aqui, porque Deus operou, na verdade? Foi assim na sua vida?
Deus operou. Hoje de manhã a pastora estava contando aqui, dizendo tantas coisas que Deus operou na vida dela, porque ela falou, se o senhor quiser, o senhor pode. Eu gostei dela, que ela contar do aniversário dela, que ela estava aqui no culto do dia do aniversário, e esse ano foi exatamente no domingo, né? Foi o aniversário dela, 10 de março, e Jesus falou no ouvido dela assim, ó, pede que eu te dou. E ela estava com a enfermidade, né? Aí ela pediu. A gente chegou em casa, ela pediu, nós oramos juntos lá, e Deus curou, Deus abençoou. Amém, Jesus? Vocês creem, irmãos? Que Jesus pode fazer? Se você crê, tudo pode. Tudo pode quando a gente crê. Ele faz muitas coisas em nossas vidas. Ele abençoa as nossas vidas. A nossa caminhada, a jornada de fé é a medida da nossa humildade, do nosso pedido, é a medida que a gente exercita. É por isso que os crentes têm aquela batida forte na oração, né? Tem que orar, tem que orar, tem que orar. Tem que orar sim. João Wesley dizia assim, Deus não faz a quem precisa, Deus faz a quem pede. E olha, crente abençoado é aquele que pede bastante, sabia? E é engraçado que vai passando o tempo, o nosso tempo de crente, cada vez vamos pedindo menos. Porque nós vamos nos acostumando com a religião, nos acostumando, né, com o dia a dia religioso, acostumando com o ambiente religioso, e aí parece que a gente vai mudando, né? De humilde, vamos fazendo assim, e às vezes começamos a fazer as coisas e viver no automático, começamos a pedir pouco. Mas Jesus sempre disse para pedir. Ele sempre ensinou a pedir. Ele sempre ensinou os discípulos a orarem. Sempre ensinou os discípulos a buscarem. É isso que ele fazia sempre. Jesus fazia isso com os discípulos. E aqui a gente vê essa situação desse sujeito. Dá para a gente ver lá em Hebreus 11, versículo 6, que diz assim a Bíblia. Vou ler com você aqui, Hebreus 11, 6. Fala sobre a fé, né? Hebreus 11 fala sobre a fé, né? Diz assim, de fato, vamos ler junto? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, abençoador daqueles que o buscam. Aquele que busca, né? Deus fala, o primeiro verso que eu decorei na Bíblia, depois que eu passei a crente, já falou assim? Passou a crente? Tem gente que nasceu crente, a Michelle nasceu crente, né? Não? Quem nasceu crente aqui? Nasceu crente, pode dizer, né? Alda, filho de pastor, já nasceu pastorzinho, né? Mas um dia Deus precisou catar ele e catou, mas porque Deus não tem neto, Ele tem filho, né? Não é verdade? Aí a gente vai, Deus me chamou já depois dos 20, aí eu estava lendo a Bíblia, aí aquele texto dizia, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, vai ser aberto. Eu olhei aqui e falei, olha só, aquilo para mim foi uma coisa linda, né? De ler e de crer. E a gente tem que pedir. A gente tem que pedir bastante. Deus não vai ficar irritado com você se pedir. Ele é muito paciente, Ele é muito grande, muito sábio, Ele é muito tudo. Não temos condições de imaginar, né, e a sua grandeza. Não se importe em pedir. Você e eu somos um grãozinho de areia, eu acho que é grande, hein? Um grão de areia é pequeno em relação à terra. Um grão de areia é nada em relação ao universo que Deus criou. Então pode gritar bastante. Amém? Pode gritar, falar, está doendo, Senhor, eu preciso. Se o Senhor pode e quiser, pode me tornar limpo, diz o leproso ali. Aí Jesus tocou a mão, estendeu a mão para ele, estendeu a mão, né, e abraçou. Eu vi essa cena lá no The Chosen, né,
Alguém viu lá no Detroit? Assistiu? Viu a cena? Ela viu lá, então. Jesus pegou. Eu vi aquele homem todo cheio de feridas, né? Ruim de ver. Aí eu vi lá o Jesus lá abraçando ali, né? Aí eu fui arremetido lá a Bíblia, né? Olha, Jesus fez exatamente igual. Ele abraçou, tocou no leproso. Aí foi ficando limpo. Jesus falou para ele não falar para ninguém, mas como é que você não vai falar para ninguém, né, irmão? Saiu gritando, olha só como é que eu estou, olha só como é que eu estou. Olha o verso 41. Verso 41, o verso anterior é aquela coisa linda da fé daquele leproso. E o seguinte, o 41, é a compaixão de Jesus. Diz assim o verso 41, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse, eu quero, fique limpo. Olha, compadecido de Jesus. Que diante desse pedido desse homem, Jesus é movido por essa compaixão. Ele estende a mão ali, ele toca e fala, eu quero, seja purificado. Que lindo, né? Nesse gesto que a gente vê o coração compassivo do Senhor Jesus, que não apenas cura só aquele homem, aquele corpo daquele homem, mas ele também restaura a dignidade daquele homem, ao mandar aquele homem lá para o sacerdote. Naquele tempo era essa a dignidade. Hoje, para você ter dignidade, você tira um documento, né? O RG. A Aninha ali entregou tanto RG, né? Que foi a beleza, né? A gente queria ter um documento para ser alguém. Ali, em Israel, era para ir lá no sacerdote. Porque a vida da religião de uma pessoa, porque Israel, o sistema todo deles, sistema político, passava pela religião. Não tinha como ser diferente. E Jesus falou assim, agora você vai lá, se mostra ao sacerdote, que ele vai te declarar, como? Vai olhar e vai te declarar limpo. E quando ele te declarar limpo, você pode andar onde você quiser. É ou não é? Pode ir no shopping, né? Pode ir em todo lugar. Pode ir no templo. Você pode andar pelas ruas de Jerusalém. Você pode andar onde você quiser, porque Jesus, ele faz isso com a gente. Aquele que se acha inútil, Jesus devolve a utilidade daquela vida. Aquela pessoa que se acha incapaz, ele torna as pessoas capazes pelo Espírito Santo hoje. Aquela pessoa que não se considera aceita por ninguém, pela aceitação de Jesus, ele torna aquela pessoa aceita, e tudo que você conserta no céu, você conserta na terra, não é? Pode ver, toda pessoa que não anda com Jesus, ela também não anda com os outros dessa terra. São pessoas muito complicadas. Quando você vira alguém complicado, você pode ter certeza, esse é reflexo da falta de vida com ela em relação a Deus, a Jesus. Porque quando você acerta a sua vida no céu, você acerta a sua vida na terra. É por isso que ali no Hebreus que nós lemos, ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe. Lá João, o apóstolo, dizia, se você diz que ama a Deus, mas não ama ao seu irmão, você é mentiroso, porque como você pode dizer que ama a Deus a quem você não vê, e não ama ao seu irmão a quem você vê? Então você é um mentiroso. Então essas coisas todas são ligadas aqui. Uma pessoa digna, que anda feliz, que anda serena, que anda tranquila, que anda na presença de Jesus, e a fé, ela é atuante, ela também anda de bem com as pessoas, no horizontal. Conserta o vertical, que o horizontal você tira de letra. Sabia disso? Coisa linda, né, queridos? A gente vê como Jesus faz com a gente. Ele não se afasta do sofrimento humano, mas ele se compadece e age para trazer essa cura e restauração, porque ele quer fazer isso. Sabia disso? Ele falou lá no verso 41, quero, fique limpo. Ele quer. E por que ele quer? Ele quer porque
quando ele começou o ministério nesta terra, foi para isso que ele veio. A primeira coisa que ele fez foi declarar a sua missão de vida. Eu vou ler com você ali, Evangelho lá de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Quando Jesus começou o ministério, ele abriu o livro, e ele então fez a declaração de missão dele. Ele disse assim, vamos ler comigo? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e a restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha a missão de Jesus. Por que ele quer? Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para isso. Ele veio para libertar, curar, abençoar, não só as pessoas daquele tempo, mas nós hoje também. Declaração de missão de Jesus é esta. Você já declarou para Jesus quando você foi orar por uma cura, orar por um livramento, orar por uma libertação? Já experimentou quando você vai orar por você mesmo ou por os outros? Mas diz assim, Senhor Jesus, o Senhor disse que veio para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos. Então eu invoco o seu poder, a sua presença, porque eu sei que o Senhor quer fazer isso. E em nome de Jesus, Pai, abençoa e cura. Olha, queridos, isso é como você se ajoelhar e pedir, não é? É como você se ajoelhar e pedir, porque foi para isso que ele veio. Você não precisa ficar pensando se ele quis fazer ou se ele quer fazer. Se é de acordo com a sua palavra, se é uma oração, se é uma atitude digna, ele fará. Ele fará. Porque ele faz que é uma declaração de missão dele. Não sei se ele faz na hora, se ele faz depois, não sei como ele vai fazer. Mas ele diz a sua palavra que ele quer fazer. Porque essa foi a declaração de missão dele. Sabia? É a declaração de missão do Senhor Jesus. E quando ele olha para nós, ele olha com... Eu não tenho dúvida, irmãos e irmãs, que quando Jesus olha para nós, ele olha com muita compaixão. Porque todos nós somos carentes, né? Todos nós somos carentes. Todos nós precisamos, todos nós somos frágeis, todos nós somos necessitados. Não tem quem seja forte, não tem quem seja invencível, não tem nada. Por quê? Porque Jesus sabe, ele anda entre nós com compaixão. Porque Deus o ungiu para fazer isto. Ele é ungido do Senhor para nos abençoar. Amém? Que coisa boa é quando Jesus encontra um coração, uma vida disposta, a vida disposta para Ele. E olha, no verso 43, a gente vê que o que Jesus quer fazer para nós tem tudo a ver com obediência, com andar na sua presença. Diz assim a Bíblia, fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e disse, olha, não digas nada a ninguém, vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Quando ele mandou aquele ex-leproso lá para o sacerdote, não só foi para devolver a dignidade, mas também para ser obediente àquilo que a lei daquele tempo mandava fazer. Naquele tempo não tinha a Bíblia que nós temos hoje. A Bíblia foi escrita depois, né? Quase depois de 300 anos depois de Jesus Cristo, é que o Novo Testamento, como você conhece ele aí, foi disponibilizado, nem para todo mundo, mas que ele foi fechado. Mas antes disso, eles andavam pela lei, não só da obediência, da lei morta, mas na lei viva. E ele falou assim, então vai, faz o que a palavra manda você fazer. Porque todo mundo tinha que fazer isso. Já diz lá em Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, tem um verso que fala isso, e é por isso que Jesus mandou aquele homem fazer. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou,
o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações na terra. Essa ordem aqui não era apenas para um cumprimento daquela lei, mas também uma demonstração de fé e obediência. Obedecer aqui a Jesus não é só trazer cura e restauração, como aconteceu ali, mas também coloca no caminho da bênção e do testemunho. Tudo tem a ver, a cura, a bênção, a alegria que Deus quer dar para nós, com a obediência à sua palavra sempre. Aqui, obedecer a Jesus e seguir o que Ele fala para nós, abre um caminho grande para a gente ser abençoado. É lógico que às vezes Jesus vai abençoar pessoas que não o conhecem, mas para virem a conhecê-lo. Porque a gente ora em nome de Jesus. Mas quantos de nós, nós que somos cristãos, praticantes, pelo menos da religião, pelo menos de vir ao culto, mas quantos de nós não obedecem a sua palavra? E aí, muitas vezes, morremos espiritualmente, morremos até às vezes no corpo, porque o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios 11, que aquele que come do pão e do corpo, tem que discernir o seu corpo, discernir o pão, discernir o cálice e o sangue, porque se fizer a fé sem discernimento, cava a sua própria destruição. Aí o apóstolo Paulo diz, por isso não poucos são os que dormem, não poucos são os que morrem. E aí a gente vê a alegria de obedecer, porque aquele que anda com Jesus obedece, dando a sua palavra. O que Jesus tem a dizer sobre esse assunto? Parou para pensar? Se você faz, se você age lá no seu dia a dia, você faz muitas coisas, Você trabalha, você lida com pessoas, você lida com responsabilidades, você lida com dinheiro, com tantas coisas você lida, e às vezes vem aquele pensamento diferente de desobediência, de tentações, aí você fala, mas o que a palavra de Deus diz nessa situação? E aí você faz o quê? Você obedece ou você desobedece? É ou não é? Às vezes você lida uns com os outros, eu vou olho por olho, dente por dente, eu sou assim. Mas e aí? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Eu tenho que perdoar aquele meu irmão lá, mas eu não quero, ele é muito chato, ou ela é muito chata. Mas o que Jesus diz sobre isso? Você perdoa só 7 vezes? Ou perdoa 70 vezes 7? Qual é a sua história? Você é pela conta de Lameque, ou é pela conta de Jesus? Porque o perdoar 7 vezes foi lá no Antigo Testamento, numa rebelião, e um sujeito chamado Lameque que dizia, 7 vezes o perdão, depois de 7 vezes mata. Aí perguntaram para Jesus, vou perdoar quantas vezes? 7 vezes ou 70 vezes 7? Jesus falou, 7 vezes só? Jesus falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Como a gente geralmente perde as contas, só 7? Imagina 70 vezes 7, então ele quer dizer, perdoa para sempre, quantas vezes for necessário. Mas fala, não, é do meu jeito. Mas seu jeito é o que a palavra de Deus diz para fazer? E se não for, aí como é que faz? Ele fala, aqui tem o João 14, versículo 15, diz assim, olha, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Olha só que forte, Não é forte? Vamos ler comigo? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha, gente, isso não é forte? Então você é crente de verdade ou você não é crente de coisa nenhuma? Porque Jesus diz, se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Não tem negócio, sabia? Se vocês me amam, guardarão o meu mandamento. E essa declaração aqui, ela enfatiza isso, essa relação inseparável do amor por Jesus e a obediência àquilo que Ele ensina. Ele perdoa e cura muita gente que Ele não conhece, que não o conhece, para que perdoados e curados, eles venham a Jesus e tenham a experiência do novo nascimento. Mas depois que a gente vai a Jesus, Ele fala para nós, se vocês me amam, guarda os meus mandamentos. Que coisa mais maravilhosa é isso que Ele fala para nós, porque para nós,
os cristãos obedecer aos mandamentos de Jesus não é só um sinal de reverência, é um sinal de respeito por Ele, de amor por Ele. Não é que Ele fala assim, tem que me obedecer. Não é isso. Tem que ficar fazendo as coisas do jeito que eu quero. Não é só isso. É simplesmente da relação comum. Se vocês me amam, vocês me obedecem. Né? Se vocês me amam, vocês me obedecem. Jesus fala. Porque não adianta obedecer sem amar. Dura pouco tempo. Dura quase nada. Né? Então essa obediência não é uma obrigação, não é algo mandado. É algo que é do coração. E aí nós temos as portas abertas dos milagres, da bênção de Jesus sobre nós, sobre tudo. Amém, querido? Que coisa boa essa nossa. Andar por aquilo que o Senhor manda a gente fazer. E sabe, como aquele homem ali também, nós enfrentamos tantos desafios nas nossas vidas, e muitas vezes queremos dizer, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Que a gente não encontra em Jesus a resposta de, por que eu faria? Por que tal você não quebrantar o coração? Não é que tal você, então, não andar comigo? Porque se você anda comigo, você tem tudo o que você quiser. Não é assim numa vida familiar? Não é os filhos que amam os pais que amam os filhos? Não é assim que funciona? Você tem tudo o que você quiser. Até há pouco tempo atrás, minhas filhas pediam para comer alguma coisa que tinha na geladeira. A gente ficava assim, impressionado, dizendo, mas por que você está pedindo? Né? Pai, posso comer tal coisa? Uai, para que pedir? Você pode comer? Vai lá e come, a geladeira está aí, é sua. Né? Agora não pede mais, né? Já descobriu que o relacionamento é fluido, né? Flui do amor, flui do respeito, flui das obrigações, flui de tudo. Então é uma coisa normal, e é assim que Jesus quer conosco, né? Quando a gente chega diante dele de joelhos, não empinados, mas de joelhos, porque de joelhos, em humildade, em alegria, respeitosamente, é mais fácil receber, não é? A gente dá mais coisas para as pessoas que chegam humildes, mas a gente resiste àquele que chega empinado para falar com a gente. Aquele sujeito lá, o leproso, fez isso. Ele falou, eu vou ajoelhar que é mais fácil, porque se eu chegar de pé, quem sabe, né, vou dar uma resistência, vai resistir, né? Mas se eu chegar de joelho é mais fácil. E Jesus olhou aquilo e amou aquele homem, e ele foi curado, foi limpo. Eu tenho certeza que aquele homem nunca mais abandonou Jesus. Porque eu não sei se você sabe, mas Jesus, a multidão que ia atrás dele ia sempre aumentando. Ia sempre aumentando, sempre aumentando. Aí chega um tempo, depois, principalmente desse homem aqui, diz a Bíblia, que ele não podia chegar mais em lugar nenhum, porque todo mundo caía em cima dele, né? Era a multidão em cima dele. Mas Jesus é assim com a gente, né? E nesta noite, nós vamos orar juntos, né, irmãos e irmãs? Você pode falar para o Senhor Jesus, dizer assim, olha, se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver a minha vida. E olha, tudo é possível aquele que crê. Amém, irmãos e irmãs? Vamos orar juntos nessa causa? Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor, né? Queria que você agora fechasse os teus olhos, e se você quiser orar, e você possa pensar aí no seu coração, né? O que é que você quer que Jesus te faça? O que você quer? O que está te angustiando? Peça bastante, peça tudo, peça todos os dias, peça quantas vezes você quiser, peça sempre. Pecado é não pedir, mas pedir é mais fácil de receber, é mais fácil de ter, não é? Vamos orar?